Bom, pessoal, então hoje na edição do Covida 20, a gente vai ter a continuação da apresentação sobre tipiologia do Hugo. Vai lá, Hugo. Maravilha. Deixa eu compartilhar a tela, que eu esqueci. Vou variar. Aí. Vocês estão vendo a minha tela? Agora sim. Tá, Tô vendo. tá vendo a tela? Tô vendo normal. Maravilha. Deixa eu ajeitar aqui as coisas. Vocês lembram alguma coisa de filologia ainda? Vagamente. De quê? Exatamente. Deixa eu dar um preview aqui, então. Só pra... Tá. Então você tinha definição, né? De filologia é um conjunto. Só alguém aí tá com o microfone aberto aí. Aí você tem um conjunto X, né? E aí você tem uma família de funções que vão de abertos euclidianos em X, certo? Que satisfazem uma lista de axiomas, que são todas as funções constantes estão nessa família de funções, que a gente chama de plots. Se você tem um plot e você compõe com uma função suave pela direita, ela continua sendo um plot. E se é localmente plot, então ela é globalmente plot, né? Então, funções constantes são plots. Funções constantes são plots. Se você tem um plot e você compõe com a função v suave mesmo de Rn, certo? Você tem um plot φ. Você compõe com a função suave de Rn. Isso é um plot também, essa composta. E se você tem uma função que ela vai de um aberto euclidiano, tal que ela é localmente, dado um ponto, existe uma vizinhança tal que ela é plot, ela é sempre localmente plot, então ela é globalmente plot. Então são os três axiomas que definem o espaço filológico. Tá claro isso? Tá lembrado? Sim, tranquilo. Sim, Tranquilo. Ok. A tia discreta, que é o maior plot possível. Desculpa. O menor plot possível, contém todas as constantes. E tem a caótica, que é o maior plot possível, contém todas as funções. Né? E a gente argumentou que os racionais são discretos, no sentido que se você considera só os plots de R que caem dentro de Q, esses plots têm que ser constantes, né? Lembra que difeologia induzida é a difeologia dada pelas difeologias do espaço maior, pelos plots do espaço maior, cuja imagem está dentro do seu subconjunto, né? Isso é difeologia induzida. E definir mapa suave, né? Se você compõe plot, leva em plot. O que mais? Produto, ou difeologia do produto quer dizer que um plot do produto é quando cada coordenada, cada projeção dessa função é suave, né? Então um plot do produto é uma função cujas coordenadas são plots dos espaços que você está produtando, assim, né? Que você está fazendo o produto. O plot do coproduto é o menor plot possível, que deixa as inclusões suaves. É o razoável de se esperar, né? E a gente parou em quociente, né? Tá tudo bem até aqui? Ou tem alguma coisa que deveria revisar, assim? Para mim tá tranquilo. Pra mim Maravilha? também. Então, maravilha. Então, definir a difeologia do quociente, né? A ideia que eu tenho isso em mente é noção de recobrimento. Eu mantenho a noção de recobrimento na cabeça. Que é assim. Imagina que você tem um conjunto e você tem uma... Não, vamos pegar assim. Deixa eu ver como é que eu fiz. Relação de equivalência. Vou fazer com Y. Imagina que você tem uma sobreposição. X é difiológico. Difiológico. Você quer colocar uma difiologia em Y, certo? Imagina que você quer fazer isso.
quais são as funções razoáveis para você considerar suaves aqui? São aquelas que vão para x e compõem, certo? Então, certamente, essas funções aqui, se φ é plot, então queremos πφ, talvez seja o contrário, não, é isso mesmo, πφ, então queremos πφ como plot de y. Só que se você considerar só essas funções, você vai conseguir satisfazer os dois primeiros axiomas, né, que tem as constantes, né, que ela é subjetora. Além disso, se você compõe pela direita por uma função suave, continua suave, mas a propriedade local não é satisfeita. Então, isso aqui não pode ser o conjunto de todos os plots. Então, você pega a menor diferologia que contém essas funções. Essa vai ser a diferologia induzida em Y. E como é que vão ser os plots de fato? Psi de Y é suave, é plot. Se localmente, se o Omar chegou, se localmente a psi levanta, se localmente psi é da forma tudo bem? Então, eu acho que eu fiz um desenho aqui, né? Não, peraí. Que então quer dizer, né? Aqui eu pus como relação de equivalência, ali eu fiz como sobrejeção, mas é a mesma coisa, né? Você tem uma função que vai no quociente, ela é suave se localmente você consegue liftar ela. Eu sempre penso em termos de recobrimento, né? Quando você tem uma função, imagina se você tem um recobrimento, né? E imagina que você tem uma função suave embaixo, né? Você não consegue levantar essa função, mas se você restringir para bolinhas simplesmente conexas, para bolinhas pequenas, você consegue liftar. Então, embora a função não lifta globalmente, ela não levanta globalmente, você consegue levantar ela localmente. Então, em essência, quando você tem um mapa sobrejetor, a estrutura de plot que você põe embaixo é a menor possível, que é aquela que é tipo localmente dada por funções que liftam para plots óbvios. Tá claro isso? Pessoal, eu preciso feedback aí. Tá claro o que eu disse? Sim! Sim, garoto. Tranquilo. Alguns livros definem isso aí, alguns livros definem isso como fibrado, inclusive. Inclusive, eu gostei do definição lifta. geral. Agora você realmente Por quê? assumiu o lifta como uma palavra. Eu gostei, é bom. Não, você gostou. Gostei, Eu pensei que você tava Bom, nacionalista. tem levanta em princípio, né? Mas gostei. Tem, é verdade, né? Eu não sei essas palavras, assim. É igual prisma no outro seminário, sabe? Colonizado. Eu sei salsicha só. Qual que dá full screen aqui? F5? F5. Tá. Então, essa é a definição de filologia induzida, quando você tem uma subprojeção, né? Que é a de filologia quociente, né? E alguns livros chamam de fibrado. Eu não vou chamar de fibrado. A parte de fibrados em filologia é meio lazarento, assim. Tem várias definições de fibrados. E eu vou usar uma que é tipo... que para mim é natural, só que ela não inclui algumas coisas. Depois eu vou discutir isso. Mas primeiro eu quero discutir esse fato aqui. Lembra que a gente tinha definido toro, esse T-alfa, né? Esse T-alfa ele era o quê? Ele era R2 sobre delta alfa, onde delta alfa é esse grupo aditivo aqui, né? X, alfa X, X pertencente aos reais, né? Então é um quociente de grupos. E o que acontece é que existe esse mapa de T-alfa para R sobre Z mais alfa, que é diffeomorfismo, né? E, em essência, o mapa suave de cá para lá
é esse aqui, e a inversa é essa, certo? E para mostrar suavidade, em essência, é ficar levantando o caminho localmente e fazer a conta. Eu não vou fazer. Mas o mapa explícito é esse, certo? É uma conta simples de fazer. Então, você consegue escrever aquele toro como sendo R sobre Z mais alfa. E qual que é a vantagem disso, né? A vantagem é que antes a gente tinha o quê? A gente tinha o T alfa sobre R, né? Sobre R2. E as fibras, eu estou sempre supondo alfa irracional, tá? Aqui não precisa, mas na minha cabeça é irracional. Porque o caso racional é desinteressante. É alfa irracional. As fibras desse cara, se você lembrar, eram o quê? Opa, desculpa. Tá errado aqui, pessoal, calma. Aqui não é R2, é T2. E aqui são as classes, né? É o tório cocientado por essa órbita densa, né? Isso. Então você tem o tório e você tem esse mapa que é um fibrado. E as fibras eram o quê? Eram órbitas densas no tório, né? Como a gente discutiu da outra vez, né? E o que vai acontecer? Você vai conseguir pensar nisso depois como um fibrado de retas, cujas fibras são essas retas. Quando a gente mostra que T-alfa é igual a R sobre Z mais alfa, a gente traduz esse cara para a linguagem de recobrimento. Porque agora você tem esse mapa Z mais alfa, e as fibras de um elemento são discretas. Se você pegar um elemento X embaixo, a fibra dele em cima é o quê? É X mais Z mais alfa Z. Né? E esse conjunto é um conjunto denso de R. Né? Então, a gente traduz, fazendo esses homorfismos de biológico, esse difeomorfismo, a gente traduz fibrado de reta para um fibrado de pontos, né? Que é conhecido também como recobrimento. Né? Então, esse difeomorfismo ele vai ser útil para fazer várias continhas interessantes. Assim. Então, você tem esse dífio, então de agora em diante, T alfa vai ser R sobre Z mais alfa. Ok? E tem tipo as consequências categóricas do que a gente fez até agora, antes da gente entrar em teoremas de fato. E essas consequências categóricas, elas são que a categoria de espaços difiológicos é bicompleta, no sentido que ela tem limites e colimites, né? Que são a gente mostrou que ela tem produto, coproduto e quociente. E com isso, usando as mesmas construções categóricas que você faz em SET, você obtém que a categoria de espaço difiológico é bicompleta. É fácil falar também de funções suaves do quociente, né? Do mesmo jeito que quando você estuda, por exemplo, sei lá, análise de Fourier, né? Eu sempre penso em análise de Fourier. Quando você estuda funções do círculo num espaço, é a mesma coisa de você estudar funções da reta nesse espaço, que são periódicas. Certo? Então, da mesma forma, quando você estuda quocientes aqui, funções suaves do quociente para um espaço y são funções suaves de x para y que satisfazem a relação de equivalência, né? Então você pode identificar esses dois espaços, certo? Você pode fazer esse cara igual a esse, certo? E quando você tem um grupo, em essência, funções suaves do quociente são funções suaves do cara de cima, que são G invariantes, né? Que são invariantes pela ação de G. E os exemplos canônicos são o que eu disse, funções de círculo em reta, né, que são funções de R em R periódicas, e funções do projetivo, né, funções de RPN, são funções de Rn furado, que são invariantes tá escrito certo, tá escrito certo, que são invariantes por multiplicação por escalar, né, positivo. Não, por escalar não nulo, certo? Então, você pode ver os passos de funções suaves de quociente de jeito muito fácil, assim. Né? E agora vamos estudar um pouquinho o que acontece com a estrutura de T-alfa. O que eu quero mostrar agora é aquele resultado que eu tinha discutido antes, que foi provado originalmente usando a geometria não comutativa e tal, né? Usando essas coisas sofisticadas, que é que se você tem dois toros T-alfa, né,
Desculpa, em cima. Se você tem dois toros T-alfa, então eles são difiomorfos, somente se existe um elemento de SL2, tal que um é combinação do outro. Isso que eu quero mostrar agora. Né? Ok. Então, como é que a gente mostra isso? Aqui. Aqui em vez de fazer um mapa explícito, que eu não vou fazer porque depois eu vou provar algo mais geral que implica isso, eu vou fazer assim. Então você tem o quê? Você quer mostrar que T-alfa é difiomorfo. Primeiro eu quero construir, vamos lá. Considere um mapa suave de T-alfa para T-beta, né? Tal que f de 0 é igual a b, certo? Ele leva o elemento 0 no elemento b, embaixo. Então, quando você lifta esse mapa, quando você joga ele para cima, você consegue um cara em cima, esse mapa ele tem que ser sempre linear, certo? Isso é tipo estranho, né? Porque isso normalmente não acontece em variedades, né? Normalmente, o objeto que se obtém em cima é um objeto complicado. Mas aqui vai acontecer a linearidade, porque o que vai acontecer é que as fibras desse cara aqui são, em essência, Z mais alfa Z. E esses caras são densos na reta. Então, isso vai fazer com que a função seja muito bem comportada. Deixa eu fazer o argumento claro, assim. Então, você tem T-alfa em T-beta, certo? Uma função suave. E eu quero ver como é que essa função suave é em cima. Como é que a gente faz? A gente pega a R e a gente pega a R aqui também. E a gente tem as projeções. Certo? E o que acontece? Você pode fazer essa composta. O que vai acontecer é que eu vou explicar o porquê depois, quando eu falar de fibrados. Essa função tem um lift, que não é único, né? Ele vai depender de quem você pega. Como eu falei que o zero é elevado em B, eu já fixei um representante, então eu vou pegar meu B em cima, né? Então esse aqui eu tenho um recobrimento. E esse cara é simplesmente conexo, então eu consigo levantar, certo? Fingindo que isso aqui é teoria de teoria de recobrimentos, o que é de fato. Mas, como esse cara é simplesmente conexo, existe o lift. E aí o que acontece? Você tem esse mapa que vai de R em R. Então você tem esse mapa que vai de R em R. Certo? Tal que esse diagrama comuta, né? Tudo bem? E o que vai acontecer? O f de 0, ele é B. Certo? Porque eu peguei o 0, levando em 0. Né? Deixa eu fixar as fibras certinho aqui. B. Aqui eu fixei o elemento B. Aqui eu estou pegando 0, que é elevado em B. Então f de 0 é B. Certo? Ok. F de 1 menos f de 0. Deixa eu lembrar o argumento. Sim. Se você pegar f de x mais... Vamos pegar f de m... Não, x. F de x mais m mais alfa n. Certo? Esquece isso em cima. Se você fizer isso menos f de x, certo? Esses dois, o f de x e o f de x mais alfa, f dessa coisa aqui, é elevado no mesmo elemento que f de x. Porque esse cara aqui está na mesma fibra do x. Né? Se você fizer o caminho por aqui no diagrama, por aqui tem que percorrer a mesma coisa. Então, isso aqui pertence a z mais beta z. Vocês concordam com isso? Tá claro, pessoal? O que eu estou fazendo? Ok. Então, o que acontece? Só que m mais alfa n é denso. Concorda? Não, esquece densidade. Você tem isso. Então, você pode derivar.
certo? Só que acontece, a derivada, esse mapa aqui, a imagem dele sempre está num conjunto que é tipo, dado 2 pontos, é um conjunto totalmente desconexo. Então, a derivada desse cara tem que ser zero. Né? E aí o que acontece? Esse cara é denso. Então, você sempre consegue, por argumento de densidade, você tem que isso aqui é verdade. Né? Porque qualquer y você consegue aproximar por esse elemento. Então, o que você mostrou é que f' é constante. Certo? Hugo, onde está F mesmo? Como? Ó, Onde tá F mesmo? Então você tem fzinho, certo? E aí o que acontece? Eu posso compor esses dois mapas e obter esse. Aí eu tenho o levantamento. Tudo bem? Essa Fzinha é o quê? Fzinha é a função que eu quero caracterizar. Mas eu tenho uma função entre ela é t alfa e t derivada? beta. Não, mas ela é suave no sentido difiológico. E o lift dela vai ser suave no sentido difiológico. Só que, tipo, como que ela é função suave de R em R, ela é suave mesmo. Por que coincide quando são de suavidade para R em R? A difiologia que você coloca em Rn é a difiologia de variedade. Né? A única difiologia que você considera em Rn é a suavidade usual. E a gente argumentou na semana retrasada, coisa assim, que quando você tem a estrutura difiológica numa variedade, ela coincide com a estrutura da variedade mesmo. Tá Então, bom. essa suavidade entre variedades e a suavidade difiológica coincidem, assim. Beleza. Ok? Então você sempre consegue esse lift, você compõe essas duas e lifta. E então você tem essa F-zona. E como você pode fazer esse argumento de x mais n alfa, etc., menos f de x está em z beta, a derivada tem que ser nula. E, portanto, como esse cara é denso, você consegue aproximar qualquer elemento y por elementos dessa forma. Então, f' é constante. Isso implica que f de x é igual a x mais b. Certo? Aqui não tem, tipo, nada muito especial. Por exemplo, se eu estivesse estudando um recobrimento R sobre RQ, por exemplo, sobre os racionais, e eu tivesse um morfismo aqui embaixo, né? Esse mapa que eu liftar também ele tem que ser linear. Pelo mesmo argumento, certo? Por linearidade. Ele vai ter que ser linear por argumento de densidade. Então, de certa forma, esses recobrimentos dado quando você tem um grupo e você tem um subgrupo denso, esses recobrimentos eles são bem simples em geral. Tipo, do ponto de vista de suavidade, assim. Né? Embora eles sejam intratáveis na teoria clássica. É uma coisa estranha. Né? Então, você tem esse fato, e com esse fato a gente consegue provar o teorema do Donato Iglesias, que é essa caracterização do difiomorfismo. Né? Então, se alfa e beta são irracionais, então T alfa é difiomorfo a T beta, C e somente C, existe uma matriz de SL2Z, tal que a combinação linear, um é translação de membros do outro. Assim, né? E a prova é fazer a conta, em essência. Aqui não tem nenhuma tecnologia high level, é tudo coisa... Deus assim, me livre, tem tanto cachorro enterrado nesse mato e a prova é só fazer a conta, é impressionante. Não, e é tipo, repara, a única coisa que eu usei aqui é lift de recobrimento. Uhum. Isso é trivial. É muito fácil fazer trilha de recobrimento. A trilha de recobrimento aqui é mais fácil do que no sentido usual. Do que é usual. Porque o espaço... porque o espaço de funções, ele tem estrutura difiológica. Então, quando você vai fazer recobrimento universal, por exemplo, você não precisa ficar fazendo gambiarra para mostrar que ele é localmente trivial, essas coisas, sabe? Ele é tipo, você constrói explícito, sabe? E ele já tem estrutura. Então, é tudo bem mais simples, assim, em geral. A mesma coisa, por exemplo, aqui, hoje de manhã eu calculei os picás do CP infinito, né?
do espaço complexo infinito. Espaço complexo projetivo infinito. E a conta é tipo trivial. Que a de filologia é muito fácil de colocar e as contas são banais, assim. Tipo, nada sofisticado. Eu calculei também o grupo de fiomorfismo do círculo hoje de manhã. E o π1 do grupo de fiomorfismo do círculo. E são coisas, tipo, que a priori parecem muito sofisticadas, mas a conta é, tipo, tudo igual assim, sabe? Então, isso é um aspecto interessante, assim. Então, como é que prova isso, né? Cadê? Fato. Aqui. Teorema de Donato Iglesias. Então, você tem que alfa e beta são irracionais, dois tórios são difiomorfos, se o alfa e beta são relacionados com a translação de Möbius, né? A prova disso é, tipo, simples também, né? O argumento, em essência, é o quê? Você tem, então, que você tem T alfa, você tem T alfa, e T beta, eu estou supondo eles difiomorfos, né? Você tem um difiomorfismo entre eles. E você levanta esse cara. Né? Levanta esse cara, você vai ter mapa F, e F de X é linear. Né? Nada de interessante até agora. E o que acontece? O F de... Vamos ver... Isso. O F de 1 menos a F de 0... O que acontece? O 1 e o 0 estão na mesma fibra. Né? Porque esse cara aqui, ele é o quê? Ele é quociente... deixa eu pôr beta aqui, que eu quero obter a relação certa no final. Beta aqui, alfa aqui. Ok. Esse cara aqui, ele é o quê? Ele é R sobre Z mais beta Z. Certo? E o que é isso aqui? Isso aqui é A. E isso aqui pertence a Z mais alfa Z. Né? Então, isso aqui quer dizer o quê? Que A é a combinação A alfa mais B. Com A e B inteiros. E aí você faz a mesma conta aqui, né? F alfa menos F0. Isso aqui é o quê? A alfa e pertence a beta. Beta. E pertence a Z mais beta Z. E, então isso aqui quer dizer o quê? Que A beta é igual a não. C alfa. Caramba, eu vou obter a matriz de ponta cabeça de novo. Sempre erro. Eu vou pôr C e D aqui. E aqui eu vou pôr A e B. Certo? Com onde A, B, C, D são inteiros. Certo? Então, o que a gente obtém? A gente obtém A, 0, 0, beta 1 igual a B, C, D, a alfa 1. E agora a gente faz a mesma coisa para a inversa. A inversa dessa função, a inversa dessa F-zona, ela é o quê? LFM de x, A menos 1x, mais um B' que não importa. Certo? Então, se você fizer a mesma conta com a inversa, você vai obter A menos 1, 0, 0, A menos 1, 0, alfa, 1, igual a B', C', D', que são coeficientes inteiros também, beta, 1. A mesma conta. E o que você faz? Você simplesmente multiplica, você isola o beta 1 aqui e substitui aqui. Então você vai obter o quê? Que alfa 1, simplesmente você isola esse cara e substitui aqui, e você vai obter que alfa 1 é igual a A', isso, B', C', D', A, B, C, D, alfa 1. E o que acontece? Você pode pensar que isso aqui são matrizes de coeficientes inteiros, então você pode pensar nisso aqui como sendo translações lineares de R2 como
Q espaço linear. Como espaço Q linear. Certo? E o que está acontecendo? Como espaço Q linear, isso aqui pega dois vetores LIs e leva nele mesmo. Essa matriz 2x2. Então, esse produto aqui tem que ser tipo identidade. Tá claro isso? Você pode fazer o span de 1 em alfa. E, em essência, você está fazendo o quê? Você está pegando essa matriz e ela é tipo identidade. Certo? Porque 1 e alfa são linearmente dependentes sobre o quê? Porque alfa é irracional. Então, você vai chegar que A, B, C, D pertence a SL2E. Certo? Além disso, pela forma como a gente construiu, né, você tem o A e o B, se você pega essa equação e divide por essa, você obtém o beta explícito. Então, o beta é igual a alfa mais B, C alfa mais D. Então, esse é o teorema. Certo? É uma trivialidade, assim. É uma conta que você faz usando argumento de recobrimento, em essência. Né? Tá claro o argumento? Rapaz, que coisa, hein? Não, é tipo assim, é simples, não? Não é uma coisa sofisticada, assim. E como é que você faz a inversa, assim? A inversa, você simplesmente pega essa fórmula aqui, certo? Você pega o A, define ele como sendo... Como é que você prova que... Agora vamos fazer a recíproca, né? A recíproca é o quê? Que se isso vale, então é dífio. Para fazer a recíproca, você simplesmente pega a F igual a... Qual que era o cara? Esqueci já. Ah, é o cara de baixo. É. Você simplesmente pega C alfa mais D. X. Esse cara já funciona. Né? E te dá a inversa. Né? O B não importa, porque você sempre pode transladar por B. Né? Você simplesmente pode pegar a função que translada B e tirar a parte constante, jogar fora. Então, se você pegar essa função, isso aqui já te dá o dífio já. Então, se você tem o dífio, a relação entre os números é dada por isso, e reciprocamente, assim. Conta simples, assim. E esse é o teorema do Noto Iglesias aí. Então, é bem curioso, assim. E eu acho que eu falei da minha interpretação em termos de espaço de Moduli de toros, né? Isso aqui meio que é o caso crítico quando o seu Z, que é o que dá o toro, ele cai sobre a reta e ele começa a te dar cilindros, né? E aí você vai ter dois tipos de cilindros, né? Você vai ter cilindros que são cilindros mesmo, e só tem um cilindro. Isso se equivale ao fato que se beta é racional, então se alfa e beta são racionais, então sempre existe uma matriz de SL2E que leva um no outro. E o caso irracional é dado por isso. O caso irracional, você vai ter uma família enorme de toros, de cilindros irracionais. Assim. Essa é meu pensamento filosófico nisso. Assim. Né? Que eu acredito que eu tenha discutido na semana passada. Né? E o outro é o grupo DEC. Né? Como é que você calcula o DEC desse cara? O DEC, né? Então... Tá, isso aqui eu escrevi, mas ignora isso. Não, calma, onde eu tô? O grupo DEC. Quero falar do grupo DEC. E o grupo DEC do T-alfa, você tem o quê? T-alfa, identidade, T-alfa, RR. Hugo, o que é um grupo DEC? Quando você tem um coisa de recobrimento, né? Imagina que você tem um recobrimento universal. Sabe o que é recobrimento universal? Topologia algébrica? Sei. Quando você tem um recobrimento universal, você tem o grupo das transformações de X-chapéu que faz esse diagrama como tá. Certo? Você tem as transformações Fs que preservam fibra, e essencialmente isso. E esse é o grupo DEC.
É o grupo das transformações de X-chapéu em X-chapéu que preservam fibra. No caso aqui do beleza. T-alfa, o recobrimento universal é o R, né? Porque o R é simplesmente conexo. E o que acontece tanto lá em topologia algébrica como aqui é que o π1 do X coincide com o deck. Né? E eu quero explicar o porquê que o deck aqui ele é o mesmo deck do Toro. É o mesmo π1 do Toro. Em essência é isso que eu quero falar. Assim. Tudo bem? Pauli foi embora. Maíra, não te ouvi. Eu falei que tá tudo bem. Valeu. Ok. Então, vamos fazer essa conta, né? Então, a gente sabe isso. E a primeira coisa é que o Fzão de 0, que é o B, pertence a Z alfa. Z mais alfa Z. Certo? Então, sabe que o B pertence a esse cara. E o que falta mostrar é que o A é 1. Então, esse cara, ele é sempre da forma X mais um elemento de Z mais alfa Z. E a recíproca também vale. Então, as transformações DEC são translações da forma X mais B com B mais Z mais alfa Z. Com isso, já sai que o π1 é Z mais alfa Z. Como é que você mostra que o AX, que o A é 1? É princípio da casa dos pombos. Você simplesmente faz f de x. Isso. O que acontece? O diagrama comuta, né? Então você pega um x aqui, você faz esse percurso, você obtém f de x menos x, que você pode fazer por aqui também. Isso aqui igual a zero. Em termos de cima, isso aqui é o quê? Ax menos x igual a pertencente a z mais alfa z. Para todo x real. Né? Como a cardinalidade dos reais é maior que a de z mais alfa z, que é numerável, você sabe que existem x1 e x2 diferentes. O meu x1 e x2 não ficaram muito diferentes. Isso é o princípio da casa dos pombos, né? Então, que a x1 menos x1 é igual a x2 menos x2. E isso quer dizer o quê? Que a x1 menos x2 é igual a x1 menos x2. Eu acredito que seja isso, né? Isso. E aí se cancela, que eles são diferentes, a igual a 1. Então, por aritmética básica, assim, coisa de escola, você prova que o π1 do T-alfa é Z mais alfa Z. Certo? Então a gente caracterizou o grupo DEC dele também. Depois eu consigo calcular também os picás dele. Os picás dele, os grupos fundamentais de ordem mais alta, eles são todos triviais. Porque o recobrimento é R, em essência. Né? Só o único grupo não trivial é esse. Né? Ele é asférico, né? Como se diz. Né? Tudo bem? Então, isso em essência termina a parte do Toro que eu queria falar. Agora eu vou entrar em funções suaves, que é uma parte mais interessante, assim. Então, tá, isso eu comentei semana passada, que é o que é uma variedade suave, né? Deixa eu... Renanzinho perguntou alguma coisa? Ô, Renanzinho, precisa comprar um microfone. Sim, tem como desenvolver homologia singular, sim. Em essência, você define as coisas do mesmo jeito. Você faz... você pega... Como é que você faz homologia singular? Você considera funções suaves de Rn no espaço, e você pode restringir ela aos quadrados, se você quiser, tal, aos cubos, depende do que você quer fazer singular, se você quer fazer homologia cúbica, etc., é tudo a mesma coisa. E você define do jeito usual, assim, você define as combinações formais, depois você define o operador bordo, depois você define os quocientes, etc. É a construção padrão, assim, nada muda. Então, a homologia singular funciona também. Né? E não precisa de topologia. Só que eu não sei se isso te dá coisas boas, assim. Tipo, eu acredito que seja
um jeito muito bom de fazer topologia algébrica, mas eu não sei se isso tem muito benefícios com comparação à topologia algébrica usual. Eu acredito que sim, porque a categoria ela é exponencial, como a gente vai ver em breve. É a próxima coisa que eu vou falar. Mas eu não sei, eu não fiz essas contas, então eu não sei dizer. Mas sempre que você tem o que eu ia dizer agora é que sempre que você tem um espaço geológico, ele tem uma topologia natural, que é a menor topologia que deixa todos os plots contínuos, né? Então, em essência, se você tem X de geológico, você fala que U é aberto em X, C e somente C para todo plot. U não, U é uma letra ruim. A é aberto em X, C é para todo plot. Φ menos 1A é aberto em U. Certo? Topologia usual. De topologia final, né? Das setas. E com essa topologia, você consegue definir o que é local, né? O que significa localmente em cima de X. E com isso você pode definir variedades. Variedades é uma variedade de dimensão N, é um espaço difiológico que localmente é difiomorfo, é um aberto de Rn, certo? E um orbifold é um espaço que localmente ele é um aberto de Rn quocientado por um grupo finito de difiomorfismos desse aberto. Ou equivalentemente, como eu escrevi aqui, um orbifold ele é um espaço difiológico localmente modelado por espaços da forma Rn sobre gama, onde gama é subgrupo finito do grupo de isometrias, né? Que é meio que voltando àquele cenário que eu dei de orbifolds, né? Então você pode definir variedades e orbifolds de jeito natural. E agora entra em objeto exponencial, né? Que é o sem infinito, né? Como é que você põe estrutura no sem infinito? Em essência, um plot em sem infinito é você pegar uma família de funções suaves e deformar elas suavemente, né? Então, em essência, acho que o Irá tá com um problema, ele tá entrando e saindo. Irá, você tá aí? Irá? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Ou Eu tô eu caí? ouvindo. É, Eu tô eu te também. ouvindo. Ah, eu pensei que eu tinha caído por um instante, assim. Ah, maravilha. Tá claro até então? Né? Isso aqui eu tinha falado até semana passada, assim. Do localmente, né? E, então isso aqui é de fato coisa mais nova, assim. Isso aqui é podifiologia no produto. Então, em essência, você quer deixar o mapa que é o evaluation, né? O que o evaluation faz? O evaluation, ele é esse mapa aqui, né? Que ele pega sem infinito xy vezes x e leva em y. O que ele faz? Ele pega a função, o ponto, e leva em fx. Você quer a difiologia que deixa esse mapa suave. Se você considerar a difiologia discreta, ou seja, só pegar constantes, você vai obter uma difiologia nesse cara que deixa esse mapa suave. Isso, em essência, porque se você vai ter uma constante em f, em x, quando você compor, você vai ter uma função suave e ela vai ser suave. Então, a difiologia que você quer nesse cara é a maior difiologia que deixa esse morfismo constante. Morfismo suave, desculpa. Então, a difiologia desse cara é a maior que deixa esse mapa suave. Em essência, ela é dessa fórmula. Acho que é melhor ler o slide. A difiologia desse cara ela é feita pelas Hs, tal que para todo plot com o mesmo domínio, que vai para x, quando você compõe as duas, quando você faz o evaluation, você obtém uma fusão suave. Né? Você pega as funções de U em sem infinito, tal que para todo plot de U em x, quando você junta as duas coisas, você obtém uma função suave. Essa é tipo a definição prática da difiologia do sem infinito. E com essa difiologia, o espaço é CCC. É tipo, existe esse difiomorfismo
entre ser infinito de x1 cartesiano x2 em y e ser infinito de x1 em ser infinito de x2y. Isso explica por que fazer a parte de grupo fundamental e essas coisas fica mais fácil. Porque um problema que acontece lá quando você estuda grupo fundamental é que você tem normalmente você estuda homotopia como função de R cartesiano x em y, quando você estuda homotopia geralmente. E com essa linguagem você consegue traduzir isso muito fácil entre funções de R e x em y, como sendo curvas de ser infinito xy. Então você pode pensar em homotopia como sendo curva no espaço de função, em vez de função de R cartesiano x em y. E isso simplifica muito algumas partes, né? E a tradução desses dois mundos, dessas duas linguagens, é possível quando você estuda espaço topológico, só que você tem que pôr restrições no tipo de espaço que você está trabalhando. Normalmente, quando eu brinco lá com espaço topológico, eu suponho que eles são localmente compacto Hausdorff, e as coisas funcionam. Mas aqui você não precisa pôr hipótese nenhuma, funciona sempre e é tudo maravilhoso, assim. Então, esse morfismo é um diffeomorfismo, e a prova é conta também. É tipo você pegar um plot de um lado, levar no outro. Eu posso passar os slides para vocês, eu fiz a conta nos slides, mas eu acho que eu não vou fazer aqui. Não vejo propósito nisso. São contas, assim. Tudo bem? Depois vocês podem ver o vídeo e ler, assim. Aí vai estar tudo errado, e aí eu não vou estar lá para justificar, e melhor ainda, assim. Né? E eu deixei um exercício que é mostrar que a composição de funções suaves é suave. Né? Então, esse cara aqui é um espaço, esse cara é um espaço, e esse mapa é suave. Tá claro o que eu quis dizer aqui? Que esse diffeomorfismo aqui? É uma conta, pessoal. É tipo zero... não tem muito... É tipo, embora o resultado em si ele seja interessante, porque ele é falso em quase todas as categorias básicas que a gente trabalha, né? Como variedades suaves, como a topologia. É verdade ou é falso em variedades? Não, variedades não daria que formular, né? Porque isso aqui vai ser uma variedade... Não é falso. Em variedades não faz sentido, não faz sentido. Não, se você considerar variedade Frechet, vale, né? Eu acho. Sim, mas eu acho que não é. Não tem esse isomorfismo. Não sei. Eu acho que tem sim. Se você considerar variedade Frechet, acho que você tem. Eu acho que sim. Quer dizer que essa categoria é Frechet. Não. Se você pegar variedades suaves, não Frechets. X1 e X2 variedades suaves, Y suave. E isso aqui vale como um diff ou Frechet, eu acredito. Eu não tenho certeza, eu nunca fiz essa conta. Mas pode ser. Pode ser. Mas é furado, assim. Eu acho que o legal desse approach é que você consegue fugir de coisas frechidas. Variedades de dimensão infinita de jeito muito fácil, assim. Né? Acho que esse é o aspecto interessante, assim. Então, elemento exponencial, diffeomorfismo, conta. Tá. Grupo diffeológico. Bem, grupo diffeológico é a versão diffeológica do grupo de Lie, né? Grupo de Lie é o quê? É uma variedade suave, que é grupo, e as operações são suaves. Grupo de diffeológico é um grupo que tem diffeologia, é um grupo com estrutura diffeológica, só que as operações são suaves. Né? E o que acontece é que, ao contrário de variedades, quando você estuda variedades suaves, o grupo de diffeomorfismos ele é um grupo de Lie de dimensão infinita, no sentido que ele é uma variedade de Frechet que tem as operações suaves, etc. Mas ele não é grupo de Lie no sentido usual, porque ele tem dimensão infinita. Aqui em diffeologia a gente não tem esse problema. Se a gente tem um X, o grupo de diffeomorfismo ele tem uma diffeologia natural, que é o quê? A diffeologia do grupo de diffeomorfismos são aquelas funções H, ou seja, são funções de ser infinito X em ser infinito X, só que você também quer que as inversas delas sejam suaves também. Né? Então, vamos lá. H de U em diff X é suave se para todo mapa U em X, a composta e sua inversa também são suaves. É quase que a mesma definição do C infinito XX, só que no C infinito XX a gente só considera essa, né? A gente só quer que o HT φT seja suave.
No grupo de diffeomorfismos, a gente exige essas duas, certo? Então, você põe mais uma hipótese. E com isso, a inclusão ela é suave, mas a inclusão não é diffeomorfismo com a imagem, tá? Isso é uma coisa que quebrou minha cabeça por um tempo, assim. Você tem a estrutura de grupo em diffs, mas a inclusão não é mergulho, né? Ou seja, não é diff ou a imagem. A inclusão ela é suave, ok? Mas a estrutura de diffeomorfismo é natural. Tipo, é a que se espera, eu acredito. Depois que eu pensei um pouco, é razoável esperar que tanto um elemento como sua inversa sejam suaves, assim. Mas se ele é objeto na categoria, eu não lembro como é que define grupo na categoria. Você sabe responder isso, Gross? Eu não lembro o que é grupo objeto. Pessoal categórico. Então vamos ver quem entende categoria. Hugo, você sabe responder essa pergunta? O que é um objeto? O que é uma... Pessoal, tem alguém me ouvindo? Parece que eu caí. Eu tô te ouvindo. Ok. Eu tô te ouvindo, mas eu não entendo de categorias para responder a sua pergunta. Eu também não sei. Você lembra, Gross, como é que era? Cara, eu tô tentando lembrar a definição aqui. Eu não lembro também. Renanzinho, eu vou ficar devendo essa. Eu não lembro, não. Mas aí o que acontece é que se você pega uma variedade suave, não, e obviamente todo grupo de Lie é espaço fiológico, né? Porque toda variedade é espaço fiológico. E se você pega uma variedade suave e considera o grupo de diffeomorfismos, esse grupo de diffeomorfismos tem duas estruturas, a priori. Você tem a estrutura de variedade Frechet e você tem a estrutura de grupo diffeológico, né? A grupo de diffeomorfismo diffeológico. E as duas coincidem. Eu fiz essa conta com o Breno sábado de manhã retrasado. Eu não lembro a conta, mas eu lembro que era tipo usando vários argumentos de teorema de Bowman, que é aquele teorema que fala que se você tem uma função entre espaços de Frechet e ela preserva funções curvas suaves, né, leva curva suave em curva suave, então a função em si é suave, né? Então, o grupo de diffeomorfismo com a estrutura diffeológica e o grupo de diffeomorfismo com a estrutura Frechet coincidem quando você está trabalhando sobre uma variedade suave. E eu acho que precisa de variedade suave aqui. Eu acho que não vale para variedade Frechet, não. Mas é isso. Então existe esse objeto chamado grupo diffeológico. E, não, eu pulei muita coisa. Apertei o botão errado, como sempre. Tá. Pullback. Tá, eu vou definir pullback porque eu quero falar de fibrado, certo? Eu quero definir o que é um fibrado. Então, você considera funções suaves, de x1 em y e x2 em y. Você pode fazer o pullback de sets usual, que é simplesmente pegar os pares x1, x2, x1, x2 e x1, x2 do produto, né? Que são levados no mesmo elemento. Então, em essência, você pega os pares tal que são projetados no mesmo elemento, né? É a definição de pullback na categoria 7. E como esse cara ele está dentro da categoria produto, esse cara tem diffeologia. E com essa diffeologia, ele é pullback na categoria diffeológica. E com isso a gente pode definir fibrados, certo? Que é uma definição bem simples, na real. Como é que você define fibrados usualmente, né? Como é que você define fibrados usualmente? Em essência, você pode pensar o quê? Que é que você tem uma variedade, aí você tem um fibrado, certo? E você tem uma carta, né? Que é uma phi. E aí você põe o fibrado na carta, que é o que se chama de pullback. Certo? Tudo bem? Só que isso. Em essência é isso, certo? Só que, tipo, não é toda carta que você consegue fazer isso. Às vezes você tem que diminuir seu domínio. Se você pegar uma carta arbitrária, não necessariamente você consegue trivializar seu fibrado naquela carta, né? Mas você sabe que para todo ponto existe uma vizinhança pequena, tal que o fibrado é trivializável, né? Mesmo com fibrados triviais, fibrados vetoriais, fibrado principal, qualquer tipo de fibrado que você trabalha, a carta não necessariamente trivializa, mas você sabe que
se você pegar bolinhas pequenas em torno de pontos, você consegue trivializar o fibrado. Aqui é a mesma filosofia, em essência. Só que em vez de pegar cartas, você pega todos os plots, né? Então, a ideia aqui é o quê? Para todo plot, você pode fazer o pullback. Não necessariamente o pullback ele vai ser o produto de U pela fibra que você está modelando. Mas, se você diminuir o U em torno de cada ponto, você sempre consegue trivializar. Então, dizemos que π é fibrado se para cada plot e para cada ponto podemos reduzir o U em torno de x, de modo que existe um dífio entre U cartesiano F e F. Então, em essência, fibrados são aqueles que são localmente modelados pela fibra F, certo? Então, em essência, isso é fibrados. Qual que é um possível problema com essa definição? Que ela não inclui noção de fibrado tangente. Porque fibrado tangente, a dimensão pode variar, a fibra pode variar a dimensão, né? A fibra pode variar de dimensão. O que eu quero dizer com isso? Imagina, por exemplo, que você tem um espermatozoide, né? Você tem uma variedade que é assim, né? Se você pegar um ponto aqui, o espaço tangente, o plano tangente tem dimensão 1. Se você pegar um ponto aqui, tem dimensão 2, né? Espermatozoide tridimensional, tá, pessoal? Se você pegar um ponto aqui, você tem um plano tangente. Então, a dimensão varia com o ponto, ou a fibra. Então, a noção de fibrado com fibra fixa não modela a fibra tangente. No entanto, é possível fazer, e esse rapaz aqui faz, eu acho que é tese de doutorado, coisa assim, né? Ele faz esse livro aqui chamado de Theological Differential Geometry. Em essência, o livro inteiro, que é 100 páginas, é para definir fibrado tangente e cotangente. Pode parecer difícil porque tem 100 páginas, mas é tipo, não é tanto assim. Em essência, ele tem que definir o que é estrutura de filológica em espaço vetorial, depois estrutura em fibrados. Tem uma novela para desenvolver a teoria. Mas em si não é muito complicado. Mas, tipo, eu não achei muito prático fazer isso. Você obtém um fibrado tangente e cotangente, só que o jeito que o Iglesias faz, que é o cara que eu tô lendo, né? É tipo, ele ignora fibrados tangentes e cotangentes e define as coisas nível de plot, que me parece mais razoável com a teoria, assim. Mas se você quiser fazer tipologia com fibrados, tem esse livro que faz essas coisas. O problema é que existem duas noções de formas diferenciais com essa linguagem. Uma a partir do fibrado tangente, dual, etc. E outra, simplesmente, quando você puxa pelo plot, é uma forma diferencial. E as duas, problema aberto mostrar que elas são equivalentes. A gente não se sabe onde elas são equivalentes ou não. Então, eu meio que deixei de lado essa parte fibrado vetorial, porque ia ser muito complicado de fazer assim. Então, a gente vai estudar esses fibrados, são fibrados de fibras fixas. No entanto, esses fibrados de fibras fixas são muito práticos, assim. Você consegue fazer as contas de jeito muito simples com ele, ao contrário dos fibrados gerais, assim. Que eles são muito gerais, assim. Esse é um defeito, assim. Mas tá claro a definição de fibrado? Certo? Tá claro isso? Hugo, o que é ter uma fibra fixa? Eu não sei se eu vou muito agora. Tipo assim, aqui a gente tá falando o quê? Que para todo plot, você consegue reduzir um pouquinho o U em torno de cada ponto, de forma que a trivialização, o EFI, que é o pullback, ele seja U vezes F. Certo? O F, ele é fixo. Certo? O F, ele é fixo. Assim, tá. Quando você estuda fibrados vetoriais sobre variedade, as fibras, elas são modeladas por Rn com Rn fixo, né? É que na minha noção de fibrado, esse F era sempre fixo, então não precisa ser. O F é fixo. Aqui na definição que eu vou usar, o F é fixo. O que eu Mas quero dizer, você pode generalizar. Exato, você pode generalizar. Tá. Principalmente para fibrados vetoriais, é bom generalizar. Mas para fibrados principais, não. Para fibrados principais, não vale a pena. Pelo que eu entendi, então. Né? Então, fibrado é, em essência... Então, perdão, como que ficaria a versão generalizada? A versão generalizada, em essência,
Bem, eu não vou dar detalhes sobre vetoriais, mas você pode pensar que um fibrado, em essência, ele é um quociente, certo? E as pré-imagens do quociente são fibras. E aí o que acontece é que no linear, você quer que essas fibras sejam lineares, e você quer pôr estrutura de plot nelas, e no fibrado que sejam compatíveis com essa estrutura linear. E aí você fabrica esses plots, etc. É complicado, é técnico. Mas se você quiser, eu posso mandar referência, que é esse livro aqui. Ah, eu queria sim. Ok. Tá. Mas dá para fazer vetorial, sim. Fibrado tangente, cotangente, etc. Formas, tensores, tudo. Eu só tinha visto essa definição com fibra fixa mesmo. Eu achei que era a definição mais geral que tinha. Não, não. Inclusive, para variedades tem fibração também, que é o que o Breno manja aí. Né? Breno, fibração tem fibra fixa? Breno? O Breno não tá. Não, tô aqui, só que deu problema. Mas fibração não tem fibra necessariamente homeomórfica, não. Você só tem lift, né? Em geral, Que só é a- lift. Fibração Pode de Levix. ser fixa, não. Em geral, uma fibração, tipo, para ter, por exemplo, fibra fixa é um pedido muito forte, né? Só para ter levantamento de lift, propriedades boas de homotopia, você pede que as fibras sejam homotópicas, né? Mas isso também não é relevante, no geral, não. Nesse princípio, você pode colar espaço de qualquer forma e fazer aquilo que a gente chama de estado de bundle, né? Certo. Um bundle sem ser um locally trivial bundle, que seria a fibração. Uhum. Não sei para que serve exatamente bundle. Justo. Aqui dá para fazer a mesma coisa com lineares de jeito relativamente simples, assim. Mas é tipo assim, é meio que involuto fazer. Muita definição. Então, você tem noção de fibrado. Né? Vou prosseguir aqui. Tá claro, Maíra? A menos do que o Breno falou, sim. Não, o Breno falou que, tipo assim, você tem noções de fibração, que é tipo uma geração de fibrados, que em variedades, mesmo espaço topológico e tal, e fibrações podem ter fibras variáveis. Em geral, a única coisa que você supõe é que consegue levantar curva, levantar homotopia, coisas assim. Mas pode ter fibras de tensão variável. Né? Então, isso é fibrado, definição bastante usual. Repara que, tipo assim, se B for uma variedade, isso é fibrado mesmo, porque você pode pegar o FIG ou a carta, e aí você está falando que é fibrado mesmo. Então, quando você faz fibrado sobre variedades, é fibrado de verdade, assim. Certo? E fibrados principais. O que é um fibrado principal? Um fibrado principal é quando você tem um grupo difiológico agindo em M, que é um espaço difiológico, e agindo por difiomorfismos, de forma que a ação é livre. Além disso, você supõe que a difiologia, porque o que você pode fazer? Você pode fazer essa inclusão aqui. Como é livre, esse mapa aqui é uma inclusão, que é GX e em GXX. Isso aqui é uma inclusão. E essa inclusão ela é sempre suave, independentemente de hipótese. Para ser fibrado principal, você tem que supor que isso aqui é um difiomorfismo com a imagem. Você tem que supor que isso é um mergulho, de certa forma, né? É um difiomorfismo com a imagem. E quando você faz isso, o quociente ele vira, de fato, um fibrado. É relativamente fácil de provar. Assim. A parte técnica é mostrar isso aqui, esse difiomorfismo aqui, e para mostrar isso, você usa isso. Em essência, você usa que é inversa e suave, que é a parte não trivial. Então, em essência, para você ter fibrados, você supõe, fibrados principais, você supõe que essa inclusão aqui é de difiomorfismo com a imagem. Né? E isso é a definição de fibrado principal, em essência. Né? Ok? E aí você vai ter o quê? Fibrado principal sobre G, né? Então, em essência, tem o quê? Você tem M, aí você tem uma ação de um grupo difiológico agindo sobre M, com ação livre, né? Sem ponto fixo. E você está supondo que essa inclusão é difiomorfismo com a imagem. Aí você tem o quociente. Certo? O quociente ele vai ter fibras, que é tipo assim, cópias do grupo, né? Cópias do grupo. E, em essência, essa é a estrutura de fibrado. Então, você tem que M é um fibrado sobre o quociente. Né?
Mas isso você tem que supor que é de fiomorfismo com a imagem. Senão não funciona. Não funciona. Inclusive, eu fiz uma pergunta no Overflow que não foi respondida ainda, eu acredito. Deixa eu ver se foi. Senão a gente vai ter uma ao vivo aqui. Não responderam. Eu perguntei no Overflow quais que serão hipóteses mínimas, que é o próximo slide, assim. Tá, então isso aqui é grupo fibrado principal. E quando você tem dois grupos de fiológicos, você tem um grupo e um subgrupo, que portanto é de fiológico, você induz a difiologia nele. Então você tem um grupo G de fiológico, e você tem um subgrupo, que também vai ser de fiológico, você induz a difiologia. Então esse mapa G sobre H, ele é sempre fibrado H principal, né? O que significa que esse mapa aqui é de fiomorfismo com a imagem. E para ver que ele é de fiomorfismo, em essência você usa aqui a inversa, né, que é esse HG para HG, a HGG para HG, ele é restrição desse mapa, que é G1, G2, leva G1, G2 menos 1 em G2, então a inversa é suave. Então, para grupos, quando você cocienta um grupo para um subgrupo, você sempre obtém fibrado, nesse contexto, sempre fibrado principal. Não tem hipótese nenhuma aqui. Com espaços, aí você tem que pôr hipótese, né? E a minha dúvida é quais são as hipóteses necessárias, né? Então, vamos exemplos, né? Exemplos é R sobre T alfa, que é o quê? É um grupo R, cocientado por Z mais alfa Z, que é subgrupo. Então, isso é um fibrado de fiológico com fibra Z mais alfa Z, modelado por Z mais alfa Z. R para R sobre Q também é fibrado de fiológico pelo mesmo motivo. E se você tem um H discreto, isso também é fibrado de fiológico. Repara que os três exemplos, as fibras são discretas, né? O subgrupo é discreto, então as fibras são discretas, e, portanto, esses são recobrimentos, né? Então, definição. Um recobrimento, ele é um fibrado modelado por um F, né, pelo aquele F que define o fibrado, tal que esse F tem a difiologia discreta. Esses exemplos com subgrupos discretos, eles são sempre difiológicos, eles são sempre recobrimentos. São sempre fibrados com fibras discretas. E a pergunta meio que natural para minha cabeça, assim, porque o que acontece? Quando você estuda grupos discretos, existe um fato que é assim, que eu vou abrir aqui, inclusive, que é esse fato aqui, ó, que é bastante clássico enquanto você estuda geometria, né? Esse aqui. Se você tem um grupo gama discreto e a ação é contínua, né? Por ação contínua, eu quero dizer que esse morfismo, cadê? Aqui, esse morfismo que eu estava estudando ali, gama M cartesiano M, em M cartesiano M, ele é contínuo, né? Quando eu tenho que o grupo é discreto e a ação é contínua, então são equivalentes. A ação é própria, sem somente se a ação é propriamente descontínua. O que significa que o quociente vai ser variedade se você supor livre, né? E se você pegar o próprio ele quer falar o quê, em essência? Ele quer falar que esse mapa de inclusão, ele é um miomorfismo, porque ele já é contínuo e bijetivo com a imagem. Se você supor próprio, meio que isso implica que ele é fechado, e, portanto, ele é um miomorfismo com a imagem, né? E aí você vai ter um mergulho topológico. Então, isso me motivou a pensar, assim, que o mesmo deve valer aqui. Aí eu formulei essa questão. Se eu tenho uma variedade M, e eu tenho um subgrupo discreto do grupo de fiomorfismo, agindo livremente, e você vai ter sempre que essa inclusão aqui, do G cartesiano M em M, é suave e injetor. A pergunta é quando que é de fiomorfismo com a imagem. Porque isso vai garantir hipóteses para ser fibrado principal. E eu acredito, eu tenho a impressão que isso deve ser relacionado com o fato de supor ou não que as fibras são discretas, que os GX são discretos. Mas eu não sei.
Isso tipo, tá meio nebuloso na minha cabeça. Acho que Quando- você tem que quando- tratar de mais hipóteses sobre a topologia da fibra, Hugo. Não, mas aqui não é discreto no sentido topológico, é discreto no sentido fiológico. Tudo bem, mas mesmo assim, entende? Porque se isso É. fosse válido, o caso usual, você precisaria de menos hipóteses do que você precisa, na verdade. Então, eu Mas duvido. aqui eu tô supondo que o grupo é discreto. Eu não sei, assim. Eu fiquei com essa impressão. É porque o que me motiva é a versão Isso, riemanniana, né? bastante otimista. Não, eu joguei a pergunta porque o pessoal pensa e vê o que me responde, assim. Mas, tipo, o que me motiva é o caso de variedades riemannianas completas, né? Onde você tem essa equivalência de discretude com o fato de ser propriamente contínuo e com o fato de ser pontos T estabilizadores finitos e órbitas serem discretas. Então, talvez não tenha em variedades suaves de fato, mas tem alguma versão métrica ou coisa assim. Isso eu acredito que tem, assim. O que eu estou na minha mente, assim? O que eu estou na minha mente é Ok. que todas aquelas representações que a gente estuda, são discretas num sentido de filológico. E isso vai gerar alguma coisa, sabe? Vai gerar fibrados de algum tipo, assim. Isso é o que meio que tava na minha cabeça quando eu formulei isso, né? Mas isso é uma pergunta que eu não sei a resposta. Quais são as hipóteses para você concentrar o grupo e obter recobrimento, assim, né? Deixa eu ver aqui que é o próximo slide. Qualquer coisa eu já paro agora. Aqui eu vou entrar em recobrimentos. Então acho que eu vou parar agora, né? Aí a gente tem um tempinho para perguntas, assim. Tudo bem? Alô, alô, pessoal. Eu vou parar aqui. Vocês têm perguntas? Abrir para discussão agora. Alô? Breno, Oi, tá me ouvindo? tô te ouvindo. Deixa eu te perguntar, assim, o análogo de homotopia para esses espaços, né, vamos chamar de fiotopia, né? Tipo, duas funções entre dois espaços geológicos são difeotópicos e existe uma função suave em vezes de interpolar as duas. Uhum. Como é que ela se comporta, né, nessa história toda? Por exemplo, em termos de sem variante difeotópico, né, sem variante etiológico, esse tipo de coisa. Você quer saber se o pi1, se os picás são invariantes de fiotópicos? Se esse espaço homotopicamente equivalente, se... Cara, eu não sei, eu não provei. Eu tenho a impressão que não. Eu acho que sim, na real. Eu acho que é a mesma conta. Tudo aqui é a mesma conta, na real. Para homotopia. Entendi. Então eu não ficaria surpreso que você tem dois espaços homotopicamente equivalentes e os picás deles são iguais. Eu acho que sim, na real. As coisas que eu acabo estudando, de certa forma, você começa a perceber. Mas eu não verifiquei. Então, é que você começa a perceber o seguinte, que tipo, variações de estrutura de estruturas de estrutura geológica acaba estragando um pouco a coisa. Então você pode ter duas funções que tipo, são homotópicas, mas eles estudam em homologia diferencial. Elas estragam a homologia diferencial. A homologia diferencial tipo, não é invariante por homotopia. Por isso que eu estava curioso. Mas isso é por homotopia no sentido usual e homologia diferencial, né? Mas tem que lembrar que a única coisa que você essencialmente ganha na homologia diferencial é a noção da estrutura diferencial, né? Em algum lugar, né? Perdido no meio das coisas, né? E aí você percebe que tem alguma coisa que ela não é invariante naturalmente por homotopia. E por isso eu fiquei curioso como é que esse negócio se comporta, assim, se tem uma análise, se ela se comporta de fato bem, nesse caso. Uhum. Cara, eu acredito que em termos dos picás não tenha nenhum problema. Eu não verifiquei, mas tipo assim, a priori, pensando assim, não me parece ter nenhum problema, assim. Mas assim, a princípio os picás podem ser diferentes, né, dos topológicos, né, assim, os picás... Para variedades, né? Para variedades iguais, tipo, mas para outras coisas. Sim, mas não tem coisa que não é variedade, né?
Eu não consigo pensar em coisas que não são variedades. Mas aí, não, eu não sei. Eu não sei, na real. Não sei dizer se coincide. Eu acredito que sim. Porque as sequências, por exemplo, aquela sequência de fibrados para que é essa sequência aqui. Essa sequência longa de fibrados, né? Dos picás. Vale sempre. Então, eu acredito que usando esse tipo de técnica tal, dá para mostrar que dê as mesmas coisas, assim. Em algum nível, assim. Na verdade, Em alguma categoria minimamente decente, assim. esse tipo de sequência, né, de longas fibradas, eles também são culpa daquela sequência de PUP, né? E quando você tem essas sequências de ômega bem comportados, né, do espaço de laço bem comportado, para você tudo bem, né? Não sei aí se realmente vai ser a mesma coisa, só o fato dos fibrados, os espaço de laço comportarem bem, né? Como é o caso topológico também, né? Os exemplos que eu calculei batiam, assim. Mas os exemplos que eu calculei foi tipo os não usuais. Não, eu não sei se batem ou não. Eu nunca vi o cálculo do π1 do difeomorfismo do círculo, então eu não sei. Né? É a primeira vez que eu consigo calcular essas coisas, porque antes essas coisas não estavam nem muito definidas para mim. Fora também, né? Tipo, eu não faço ideia nem se o difeomorfismo do π1 vai bater com o que o pessoal coloca de estrutura topológica nele, né? Usual. Exato. Aqui, por exemplo, quer ver? Aqui, por exemplo, não, é o slide anterior. Aqui você consegue explicitar o recobrimento universal. Se você tem difeomorfismos de S1 que preservam a orientação, em essência eles são difeomorfismos da reta que são tem essa propriedade de translação. X mais 1 é Fx mais 1. Tá. E esse é o recobrimento universal e você consegue calcular o π1 dele de jeito usual, assim. Uma conta banal, assim. Aí eu não sei como é que faria isso usando técnicas usuais, assim. Como é que você calcula o recobrimento universal disso, coisa assim. Eu nem sei se faz sentido, na real. Eu não sei. Tipo, sei lá. Valeu. Não, é isso aí. O Renanzinho fez pergunta também, eu vi. Deixa eu ver aqui. Renanzinho. Tangente. Sim, dá para definir tudo isso. Dá para definir fibrado tangente, cotangente, formas, campos. O problema é que você não pode usar essa definição de fibrados que eu defini. Você tem que usar uma definição de fibrados cuja a dimensão da fibra varia. E aí quem faz isso é esse livro. Esse livro aqui, do Vincent, esse rapaz aqui, que é Martin Vincent, que chama Diffeological Differential Geometry. E nesse livro ele faz fibrados tangentes, cotangentes, etc. Ele faz uma abordagem. Mas, tipo, parece que tem várias abordagens para fazer fibrados tangentes, cotangentes, etc. E elas não sempre coincidem entre si. E eu não sei ainda qual que é a melhor. Então, por isso eu nem entrei nesse mérito, porque eu ainda não me decidi se é bom sequer ter a noção de fibrado vetorial, se isso é um conceito útil no conceito não variedades, assim. Talvez a noção de fibrado vetorial seja muito útil em coisas mais variedades, assim. Eu não sei se tem poder de fogo. Até porque aqui eu posso definir coisas tipo homologia de de Rham, essas coisas, sem falar de fibrados. Então, até então eu não sei dizer se fibrados vetoriais tem alguma coisa de interessante, mas certamente dá para definir. O problema é que. O problema não é um problema, né? O fato é que, tipo, a dimensão das fibras pode variar ponto a ponto, que é o que ocorre no exemplo do espermatozoide aqui, né? Se você pegar esse espermatozoide dentro de R3, que tem essa bola aqui ligada num fiozinho, nesses pontos aqui, o plano tangente tem dimensão 1. E nesses pontos da esfera aqui, tem dimensão 2. Então a dimensão varia com o ponto. Né? Aí você tem que tomar cuidado para botar a estrutura geológica nos planos tangentes. Assim. Mas dá para fazer. Dá para fazer sim. Dá para fazer sim. Mais perguntas?
Parece mesmo. Tem alguns papers mais recentes definindo diferentes definições colocando diferentes definições de fibrado vetorial, mas eu não cheguei numa conclusão ainda. Essa aqui foi a que me pareceu mais decente, assim. Eu entendi razoavelmente bem ela. Tem outro approach que dá para definir fibrados também, que é usando grupoides, mas essa eu não entrei muito ainda. Eu não sei se eu vou entrar. Eu tenho um pouco de medo de grupoides. Eu não sei se isso acontece com vocês, mas esse negócio de grupoides de Lie, essas coisas, eu tenho medo disso. É um animal muito assustador para mim. Tem mais perguntas? Pessoal, mais perguntas, comentários? Vamos agradecer o Hugo. E Hugo. Uhul! Valeu, pessoal.